palestrante, professor Dr. Otávio Neto, que recebe o nosso carinho. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Dia maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui com vocês na Feira e Café. Minha primeira participação na feira nesses 28 anos. E é quase a minha idade, gente. Sou relativamente novo. É uma grande alegria, eu agradeço a organização pelo convite em poder trazer um pouco da minha experiência com a agricultura irrigada, especificamente no que se refere à cafeicultura irrigada, tá? É muito bom reencontrar colegas, tem alunos meus aqui e outros amigos aí de eventos. A gente vai ter uma manhã aqui bem interessante. Não vou me delongar, vai ser uma apresentação muito visual e que eu estou trazendo aqui diversas mensagens que eu quero que os senhores, senhoras, colegas levem com vocês. É uma palestra com caráter técnico, mas de uma forma mais simplificada. A ideia é que vocês saiam com o legado daqui, com um produto intelectual para tomar as decisões. E é isso que vai fazer a cafeicultura irrigada decolar mais ainda. Então, me apresentar brevemente, eu sou Otávio Neto. Deixa eu ver o passador. Opa! Pelo meu sotaque aí, eu sou um pouco híbrido, eu sou a personificação do Pais e Filhos lá, né? Eu já morei em tanto lugar que eu nem lembro mais. Então, o meu sotaque vai variar, às vezes pego um mineirês, um uai, um baiano, enfim. Sou engenheiro agrônomo, minha origem, eu sou sergipano, sou formado na Universidade Federal de Sergipe e fiz minha graduação e depois fui para a Exalc. Então, eu sou uma cria da Exalc também. Meu mestrado, meu doutorado. Sou um fruto do legado do professor Marcos Vinícius Polegatti, que certamente já participou de alguma edição aqui da Feira e Café. Tive uma experiência nos Estados Unidos, no estado de Nebraska, que é um estado exemplar no que diz respeito à irrigação. Então a gente foi lá aprender um pouco do que eles fazem e também mostrar o que nós fazemos. E de lá para cá a gente tem feito parcerias para estudar, né, como que a gente faz a agricultura no Brasil, porque eles também querem modelar isso lá. Além disso, eu sou professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, estou lá há pouco mais de 2 anos, sediado em Vitória da Conquista, que é uma região que tem uma variabilidade climática bem interessante. Até falava com o Batista agora há pouco sobre isso. Temos café lá, mas em poucos quilômetros já não temos condições para o café, então impõe certos desafios para nós. Tenho atuado também ali na região norte de Minas, ali onde está o Médio, o Rio Pardo. A gente está desenvolvendo trabalhos lá junto com grandes grupos. Nós tivemos um dia de campo na semana passada discutindo muitas tecnologias para a realidade de lá. Então a gente está conduzindo um experimento que vai perdurar por no mínimo 5 anos para entender qual que é o desempenho de algumas variedades de café lá, inclusive algumas delas que vocês têm aqui na região. Sou consultor e pesquisador na área de irrigação e agrometeorologia. Também faço um trabalho na internet, né, compartilhando conteúdo digital para facilitar essa comunicação. Então, se você por algum momento baixar a cabeça e não prestar atenção na palestra, eu vou estar na internet também. A gente tem alcançado muitas pessoas e conseguido o objetivo que é de levar essa informação e garantir que ela seja aplicada no campo, atingindo todas as esferas possíveis, tá? Sou pai de uma querida, maravilhosa menina chamada Maria Luísa. Tá vindo mais uma criança ainda, não sabemos o sexo. E como o Fabiano falou, em casa quem manda é a minha mulher mesmo. Inclusive o nome dela é Amanda. Então já o nome dela já diz, é ela que manda, tá? Então já ficou bem claro desde sempre. Então convido a vocês, né? Fiquem à vontade. É importante que vocês interajam lá. A gente tem usado muito esse canal para entender os problemas, dificuldades e oportunidades para a gente desenvolver pesquisa. E acreditem, muito do que a gente tem feito na rede social nasce das interações que vocês colocam lá. Hoje nós não buscamos mais a pesquisa que sai da nossa cabeça. A gente incentiva que os produtores tragam os seus problemas, compartilhem lá conosco, para que a gente possa direcionar assim, as melhores soluções e chegar nas melhores respostas. Bom, o objetivo aqui é muito claro. O objetivo é que vocês que estão assistindo essa palestra, no final dela, entendam como a irrigação é essencial para aumentar a produtividade, para garantir estabilidade, porque eu não só quero produzir altos números, eu quero ter estabilidade com o tempo. Melhorar a eficiência do uso de água dos fertilizantes.
e principalmente explorar as oportunidades que essa técnica oferece, que são inúmeras oportunidades. Nesse sentido, parou? É isso aqui que interessa, né? Atualmente a mídia está aí bombardeando a gente com informações interessantes sobre os altos índices, né? Os valores que a gente tem obtido aí no café, nos citros, no cacau, está enchendo nossos olhos. Mas será que a gente vai conseguir receber ou usufruir desse benefício? Será que nós estamos com a nossa cafeicultura estruturada para termos colheita, termos grãos em períodos até de baixa, que eu acredito que esse preço deve durar aí por um tempo, e os economistas têm sido otimistas nesse sentido. A gente tem um mercado consumidor extremamente voraz por café, os chineses estão chegando aí para esse mercado também, os nossos estoques baixos. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui do histórico, desde que o CPEA começou a auditar ali as produtividades, tanto do Robusta como do Arábica, nós chegamos aí nesse pico esse ano histórico, nesses patamares, que fez muita gente repensar, acho que eu tenho que olhar melhor para o meu cafezal. E quem já está na atividade começou a pensar, o que foi que eu deixei para trás, que esse ano eu não aproveitei o que eu deveria aproveitar. Eu não sei se o Batista vai falar sobre produtividade potencial, ele vai falar, então eu vou deixar para ele falar sobre isso. Porque toda a cultura, o material que a gente planta, o milho que a gente paga lá, R$1.000 no saquinho, ele tem um potencial, mas esse potencial vai se expressar no campo? O que acontece que me afasta daquele ótimo que eu queria? Tem muitos fatores aqui, um deles é a questão da restrição hídrica, que é um dos principais problemas que a gente vive atualmente com esse desafio climático. Então, mais do que nunca, o que nós queremos é produtividade. Além disso, nós queremos estabilidade. Eu quero produzir bem e constantemente. Lógico que temos uma questão do café que é a bienalidade. Mas imagina, eu dentro do meu manejo conseguir ter essa estabilidade. E estabilidade me dá o quê? Segurança. Me permite até estruturar vendas futuras com mais consistência. Tá? Lógico que você não vai fazer isso do dia para a noite. E eu costumo falar para os produtores, entendam que a sua atividade, você é um empresário. Então já passou da hora da gente documentar. Temos que documentar tudo que nós fazemos. Eu já acompanhei produtor que simplesmente desistiu de um produto, de uma técnica, porque ele não teve o resultado, mas na verdade ele não posicionou no momento correto ou teve um efeito climático naquele ano que não foi favorável. Ele simplesmente, por não documentar, não ter registro, ele acabou mudando de decisão. E isso não foi uma decisão correta, tá? O que a gente quer, né? Vamos entender aqui um pouco da linha do tempo da cafeicultura irrigada, de maneira bem simples, porque dentro dessa linha de tempo, nós vamos perceber como muitos de vocês aqui evoluíram e chegaram nesse patamar, contribuindo para que a gente chegasse no nível que nós estamos hoje. E a partir disso perceber onde é que nós vamos chegar e onde é que a gente ainda está pecando, tá? Então nós começamos basicamente com quando a irrigação surgiu como uma exceção. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver se a gente consegue aplicar. Depois começamos a ter um início de adoção mais consciente, depois já começou a ter expansão de sistemas localizados, depois passou a ter uma consolidação e profissionalização da técnica, e agora a gente já está vivendo a era da irrigação inteligente, só que temos aí o clima como desafio. Não é à toa que a próxima palestra vai tratar exatamente disso. No primeiro ponto, quando a irrigação era vista como uma exceção, a gente pensava o seguinte, o pessoal tinha a ideia de que o café ele toleraria assim, facilmente ali a questão do estresse, porque é uma cultura robusta, então o negócio vai dar certo. O pensamento que existia é que ele é muito rústico, vai superar a seca, então vamos caminhar conforme está indo, vamos ficar com o nosso sequeiro que está indo bem. Só que as produtividades eram muito baixas. Depois o pessoal pulou para uma nova fase. Qual foi essa fase? Irrigação por aspersão em alguns cafezais que ainda existe, principalmente em áreas planas. A gente vai chegar no que é atual, tá? Depois já começaram a ter pequenos pivôs centrais aparecendo nas regiões. Em seguida, a gente começou a observar os primeiros resultados, mostrando que a gente tinha ganhos de produtividade de até 50%. Então vejam, começou um pensamento escasso, depois a pesquisa entrou junto e começou a subsidiar informações.
A qualidade está um pouquinho ruim, eu acho que tá dando para entender, pessoal, ali? De longe vocês conseguem ver melhor que eu, né? Opa, voltando aqui. Na fase 3 a gente já começou a ver o sistema de gotejamento roubando a cena. Porque a gente começou a pensar o quê? Eu não preciso molhar a área toda e ainda assim eu preciso otimizar outra atividade, que era a fertirrigação, que foi outra técnica que foi ganhando espaço. Então, em algumas regiões, o pessoal começou a optar pelo tripa. Aqui algumas pessoas ainda utilizam, tem as suas questões de eficiência. Depois a gente começou a perceber que a irrigação ela passava a ser estratégica para a questão da florada. Assim como nos sítios, a gente mira muito bem esse período para fazer uma florada uniforme e que seja perene, que a gente consiga depois converter isso nos grãos, que é o que interessa, né? Aí evoluindo, agora a gente já chegou numa adoção muito mais expressiva da irrigação. Gotejamento roubando a cena em diversos lugares, pivô central utilizando o sistema LEPA, sistema mais localizado, quebrando aquela ideia de que a irrigação por aspersão no pivô central não chegaria a eficiências próximas de 100%. Então o LEPA começou a mudar essa questão e muito produtor que tinha o seu pivô não teve que se desfazer do equipamento e se fazer uma adaptação dele para poder continuar tendo eficiência. Evoluímos aí para o café chegar ao patamar que chegou, como terceira maior cultura irrigada do Brasil. Essa região aqui com certeza desponta dentro desses números, e isso não aconteceria se não fossem eventos como esse, se não fosse a tomada de decisão de muitos que estão aqui. Seja você consultor, estudante que hoje está querendo buscar conhecimento para chegar no nível técnico, para ajudar muitos produtores que tomaram essas decisões. Bom, a última etapa, que é de 2020 para cá, que agora a gente vai aprofundar nisso, nós estamos observando a irrigação localizada, a utilização de sensores, utilização de muito mais tecnologias para direcionar esse afunilamento para altas produtividades, pensando na utilização de menos água para produzir ou a mesma quantidade que eu já produzo ou produzir algo a mais. Esse é o objetivo. A gente sabe que a escassez hídrica é uma realidade, a gente precisa considerar esse ponto, porque os desafios climáticos têm sido grandes. E ano passado a gente viu sucessivas ondas de calor, que têm ficado cada vez mais constantes nos últimos anos, roubando produtividades, causando esse estardalhaço de preços que a gente está observando. E eu acredito que isso deve ficar cada vez mais frequente. O que é que nós vamos fazer com isso? Nos adaptar. O clima sempre esteve presente na história da humanidade e nós estamos aqui como resultado dessa adaptação. Então a certeza que eu tenho é que a gente vai ter consciência, capital intelectual, tecnologia para minimizar esses impactos. Agora, tem um elo nessa corrente que muitas vezes não se fecha, que é a aplicação da tecnologia. Então eu faço uso das palavras do Palarete. Quando a gente, não adianta fazermos evento, a gente não vai sair do lugar se a gente ficar indo de evento em evento e voltar para casa e não aplicar nada. Nada. Se a tecnologia não for adequada, não for aplicada, a gente vai ficar inerte. E agora viemos para o gotejo subterrâneo, trazendo mais eficiência ainda. E também os seus desafios, tá? Bom, vamos indo para frente. O desafio real é muito desafiador produzir sem água, porque existe uma dependência muito grande do clima, tá? Muitas regiões têm baixa disponibilidade hídrica. Considerando quais são os principais riscos que a gente observa aí para a cafeicultura de maneira específica, existem alguns fatores que estão ali roubando produtividade, está afastando você do teto produtivo que você esperava. Quais são esses fatores? Olha, no levantamento bibliográfico, mais de 50% das vezes é por conta de deficiência hídrica, com mais de 17% por conta de excesso hídrico. Então só aí a gente já chega em 70% relacionado com água. Então vejam, não é só falta, mas o excesso também é um problema. E eu estou falando agora para quem já irriga. Tem muita gente que não está fazendo o manejo adequado e o excesso de irrigação é tão problemático quanto a falta de irrigação. Tá? Depois a gente tem outras questões, que são as temperaturas adversas, granizo, vento e outros fatores. Para quê? Para a gente entender uma coisa. Gente, o clima tem suas artes. Não tem como, a não ser que você construa uma estufa gigante nos seus 100 hectares de café. Você imagina uma super estufa para você poder controlar o clima.
seria viável? Não. Então a gente precisa entender que o clima tem suas artes e fenômenos, anomalias podem acontecer nesse meio tempo. Só que, gente, El Niño, La Niña são anomalias, não caracterizam ali o clima da sua região. Só se daqui a uns anos a gente perceber que isso ficou bem encaixado e chegamos realmente numa mudança climática consolidada. Mas por que eu estou mostrando isso aqui para os senhores, para as senhoras, para todos que estão assistindo? Nós temos instrumentos hoje que nos ajudam a ver esse tipo de informação e planejar melhor as nossas atividades. Porque a realidade é essa aqui, ó. Na agricultura, o clima decide, ele decide qual vai ser as cartas do jogo daquele ano. Só que, ó, quem irriga, principalmente falando de água, é quem tem a caneta na mão. A carta está lá colocada em cima da mesa. Mas o cara que irriga, ele tem essa cartada na manga. Então aí você já tem uma mudança de paradigma. A gente já está começando a contornar essa questão desse desafio. Uma coisa que todo mundo já sabe, que irrigação dá resultado. Isso aqui já está documentado pela pesquisa. Ó, tem muitos pesquisadores, pessoas que participaram de pesquisas como essas, que estão aqui. E resultados que foram apresentados em outras edições da Fêmea Café. Isso aqui não é mais um mistério. Mas qual é o impacto real da irrigação? Primeiro, a gente vê que é vencer esse desafio climático. O segundo ponto é focar em aumento de produtividade. E ainda tem outra questão, que é a qualidade do café, melhoria da qualidade do café. No final da apresentação, vou falar sobre o experimento que a gente está conduzindo no norte do estado, para vocês entenderem o que eu quero falar, né, de maneira mais específica no momento adequado. Nesse sentido, né, esse impacto da falta de água, se a gente for analisar em valores médios no nível do Brasil, eu tenho aqui, por exemplo, com a Arábica, uma produtividade média do Brasil em torno de 26 sacas por hectare. Quando a gente entra aqui por Robusta, a gente já vai chegar em 39,2. Isso aqui é média Brasil. A gente está vendo principalmente o Robusta está se disseminando cada vez mais em outras regiões. Não sei se vocês estão acompanhando, eu sou da região ali do sul de Sergipe, região citrícola e muito quente. Estava num evento há 2 semanas e tinha um cafeicultor que começou lá com 4 hectares de Robusta, na divisa entre Sergipe e Bahia. Algo totalmente fora do esperado há muito tempo atrás, um solo extremamente arenoso e ele produzindo lá acima de 150 sacas por hectare. Já com tecnologia irrigada, ele veio, se não me engano, de Linhares, a gente até conversou bastante, que eu vou voltar lá para acompanhar de perto isso. Enquanto isso, a gente está vendo a evolução em diversas outras regiões, né, como o colega da Embrapa colocou aqui, editais, chamadas para projetos, para a gente estudar qual que é a adaptação dessas variedades, né, desses novos materiais em outras regiões. À tarde vai ter palestra sobre isso. Então a gente precisa considerar essa questão também. Bom, mas o que é que tem impedido a gente de alcançar mais? O que é que tem limitado? Tá? O que é que impede a gente chegar acima, ou próximo dos níveis aí de alto desempenho? São muitos fatores, mas a gente precisa entender o seguinte. Isso aqui, pessoal, clima e tempo, vocês precisam entender o seguinte, a gente considera isso todos os anos. Quando a gente chega no plano safra e vai fazer o planejamento do ano, né, comprar insumo e tudo mais. Isso é feito com base numa perspectiva média daquela região. Todo ano eu sei qual é a janela de chuvas, todo ano eu sei quando vai ser a seca. O que eu não sei é se houve deslocamento dessas janelas, se teve atraso, isso que tem sido um problema, correto? Mas nosso planejamento está feito. Mas nesse caminho, pessoal, existe o ponto de eu entender as condições meteorológicas previstas. Tudo isso porque, quando eu considero o clima, eu foco em planejar a minha safra. O que vai acontecer no decorrer dela, aí eu vou ter que tomar a decisão. Essa tomada de decisão você vai tomar junto com o seu consultor. É todo um conjunto aqui de você realmente entrar no jogo e decidir. Porque se você deixar o clima, ele vai fazer a arte dele lá. E aí você vai ficar um pouco, né, só colhendo as consequências. Ou seja, isso aqui é uma realidade. Isso aqui é um balanço hídrico de uma região. Todo ano deve acontecer algo parecido com isso. Vocês entendem que se isso aqui for minha conta bancária, se minha conta bancária está vermelha o ano inteiro, eu não tenho muito problema para resolver? Eu perco muito potencial de viajar, eu perco minha CTC, capacidade de troca de caminhonete. Quero trocar minha caminhonete esse ano, estou quebrado, vou trocar? Não vou trocar. Então você fica travado. O que eu posso fazer aqui? Tomar uma decisão diferente. Mas quais são as perspectivas nos próximos anos? Esse trabalho aqui saiu ano passado, está fresquinho, deve estar saindo fumaça da tela, porque ele ainda está
né, saiu do forno agora. Foi escrito pelo Cleverson, o professor Rubens, lá da Exalc, o Jefferson, pesquisador da EPAMIG, e um cara que, né, dispensa apresentações, que é o professor Centelhas, né, que deixou um legado importante na agrometeorologia para o Brasil. Esse trabalho simplesmente está avaliando, se propôs avaliar os impactos das mudanças climáticas no desenvolvimento, na produtividade, né, no caso do café, tanto Conilon como Arábica. O que é legal desse trabalho, isso aqui eu resumi para vocês. Quem quiser depois ter acesso a esse trabalho no linguajar mais simples, manda uma mensagem lá no Instagram, que eu estou produzindo um material que eu acho que vai ficar mais facilitado para vocês. Não sei quando eu vou terminar, mas vai ficar bem simplesinho assim. Por quê? Eu peguei lá o trabalho. Se a gente observar aqui, pessoal, nessas bolinhas aí, quanto maior a bolinha, significa que aquela região, por exemplo, aqui em cima é chuva, aqui embaixo é déficit hídrico. Quanto maior a bolinha, significa o potencial daquela região, historicamente. Tá? O que vocês estão vendo aqui é basicamente Bahia, Minas, Goiás e São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E essas cores significam o seguinte, ó, no caso lá, nessa primeira figura, quanto mais marrom, significa redução de chuva. Quanto mais azulzinho, aumento de precipitação. Aí vocês vão olhar aqui e ficam, nossa região vai ter aumento de precipitação. Sim, as previsões, as perspectivas é que sim. Só que tem um problema, mais concentrado. Essa chuva vai estar muito mais concentrada. Daqui a pouco eu vou mostrar outra figura que faz total sentido com o que está acontecendo na região. A abertura de muitos reservatórios para armazenamento dessa água. Quando a gente olha aqui embaixo, ó, o resumo dessa figura, pessoal, está ali naquele quadradinho, para vocês entenderem qual é a mensagem que vocês têm que levar, tá? Então, chuva acumulada, reduções, maior variabilidade onde tiver aumento dessas precipitações. Em relação ao déficit hídrico acumulado, aumento desse déficit hídrico no Cerrado Mineiro, norte de São Paulo e Goiás. Aumento do déficit hídrico, problema em vista. A gente vai falar das soluções. Tendência de estresse hídrico severo nas regiões de Cerrado. Vocês já estão encarando isso. São dados aqui da projeção mais otimista, que é daqui a alguns, acho que 15 anos. Tá? Que é a mais otimista, imagine a pessimista, tá? Então a gente já está vivendo esse ponto. Em relação a consumo, então, quanto mais vermelhinho ali, significa que a cultura, mais marrom, as plantas tendem a ficar mais estressadas no campo, por conta de quê? Do déficit hídrico que a gente já viu na imagem anterior. Isso é desafio, porque se a planta está estressada no campo, vou pegar só a minha aula de fisiologia, ela fecha os poros. Se ela fecha poro, ela simplesmente para de absorver água, o adubo caro que você pagou, e ela vai cobrar no final. Sabe a conta que ela vai te dar? Vou te dar 20 sacas por hectare, se ela ficar muito tempo estressada. Então, em relação aos armazenamentos, se eu tenho menos chuva caindo, eu tenho menos água infiltrando. Ah, mas você não falou agora há pouco que tem regiões que vai passar a chover mais? Vai. Só que tem um detalhe. Vocês estão aproveitando dessa água que cai? Você está tendo ali um manejo de solo para segurar mais essa água? O cultivo está ali com estrutura de conservação do solo da água? Ano passado o Márcio Carvalho esteve aqui e a gente, um mês antes da apresentação dele, ele falou para mim que tinha construído um terreiro de secar o café, que ele aproveitou isso como área de captação da água da chuva e fez algumas pequenas barraginhas ao longo da fazenda para acumular água. Quem estava aqui e viu isso ano passado? Quem lembra? Então ele falou que ele conseguiu ali economizar uns 15 dias de irrigação, ou seja, ele deu um pulmão de irrigação só porque ele captou a água da chuva. Isso é extremamente inteligente. Simples de fazer? Simples. Difícil de quê? De decidir, porque a dificuldade é só tomar a decisão, mas a ideia já está feita, tá? Então, foram essas as informações, né, em resumo do que eu já falei. Aí agora eu pergunto para vocês, não precisa me responder, responde aí no coração de vocês, fazer igual na igreja, responde no seu coração. Irrigar ou não irrigar, hein? Aí vocês vão dizer na minha frente, claro, se estão na minha frente, você está falando de irrigação, você vai falar, tem que irrigar. Mas não é tão simples assim, a gente precisa irrigar, mas pisar no lugar certo, nos pontos corretos. Vamos então falar sobre isso. Para tomar essa decisão, vocês vão se deparar com diversos mitos. E hoje, com o bendito YouTube, é um tal de todo mundo copiar o que o gaúcho fez. O cara mora no Rio Grande do Norte e vai copiar o que o gaúcho fez. Eu copio do vizinho, já tá bom, imagina eu copiar o cara que está lá embaixo. E vice-versa.
cuidado com o que você vê no YouTube. Então os mitos, irrigar é muito caro. Tem um custo, né? Mas tudo que é bom tem um custo. Irrigar não é caro. A real é que irrigar não é caro. A gente tem aqui, custos fixos, temos custos variáveis, temos, que fazem parte da operação. É igual um carro. Eu não vou comprar um carro e esperar que ele nunca vai precisar na oficina. Vou ter que levar ele na oficina em algum momento. Mas o fato é que caro, na verdade, é pagar esse preço aqui, é pagar o preço do prejuízo que vem depois. Você precisa entender que isso aqui é um investimento. E o retorno já começou quando a gente começou a falar daqueles aumentos de produtividade que já são batidos em reais quando você toma a decisão de irrigar. Um outro mito que tem, mas irrigação dá muito trabalho. Não dá mais. Já deu muito trabalho, quando você tinha que fazer um engate rápido lá, trocar cano. Gente, a sociedade evoluiu de um jeito que o mercado da irrigação entendeu isso e percebeu. Falta mão de obra no campo. Estou mentindo? Estou mentindo? Não. Falta mão de obra no campo. Hoje, até você conseguir só um caseiro, você consegue. O cara depois de um mês ele vai embora. Imagine você ter que ter uma turma lá trocando tubulação no campo. É difícil. Então, a gente evoluiu para um nível que hoje a gente não tem tanto esse trabalho. O trabalho não está muito nisso. O trabalho, na verdade, está na forma de você conduzir essa irrigação, como ela vai ser manejada ao longo do tempo. Bom, é só para produtor grande? Tem muita gente que fala, nada irrigar é só para quem é produtor grande. Na verdade, não. Irrigar é coisa para produtor que pensa grande. E nesse momento eu vou aqui quebrar até o protocolo agora. Vou pedir a vocês que uma salva de palmas para quem já irriga. Você sabe por que isso? E agora uma salva de palmas para quem vai decidir irrigar, depois do que eu vou falar aqui hoje. Pode aplaudir. Exatamente, ele adiantou. Qual é o seu nome? O Eduardo colocou aqui. E para quem não precisa irrigar. Sabe por quê? Porque esse cara é um abençoado. O fato é, todo mundo que está aqui hoje está ao redor de uma fogueira, que é a questão da cafeicultura irrigada. Se você tem a crença limitante de que você não é um grande produtor, isso é uma justificativa que não faz sentido para você não irrigar, não esqueça que um grande produtor ele chegou lá porque ele tomou uma decisão lá atrás. E essa decisão foi ou irrigar ou comprar qualquer tecnologia. Então, irrigação é coisa para produtor que pensa grande. Então, você vai ser grande já, certo? Ainda mais se o preço ficar assim por muito tempo, né? Outro ponto, vai acabar o acúmulo. Aí começa a meadeira dos ecologistas, blá, 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 blá. Se tem uma atividade que é sustentável, é a nossa. Eu falo, geralmente me chamam para dar entrevista e quando é ao vivo eles me cortam, porque eu falo umas coisas para o povo escutar. Uma vez eu falei assim na entrevista ao vivo, falaram sobre isso, eu falei, olha, você que está assistindo aí causa mais impacto, porque quando você escova o dente da descarga, a água sai suja. A planta que usa água, ela até devolve limpa para o ambiente. Vocês concordam? Então a nossa atividade, ela é sustentável. Nós na universidade estamos dando aula para pessoas que aprendem técnica, não estão lá simplesmente para entender ideologia. Irrigação não é molhar, é técnica. A aplicação de um produto é técnico. O profissional é treinado para aplicar a quantidade correta. E para isso a gente tem equilíbrio, tá? Então, nós somos um eixo, né, extremamente sustentável. E contra isso não há dúvidas. Então, se você quiser irrigar o cafeiro, você vai seguir aí esses pilares bem básicos para que você consiga ir bem firme na sua atividade, tá? Primeiro, é você ter uma boa infraestrutura de irrigação. O Fabiano já falou muito bem sobre isso. E essa estrutura, quando eu falo, eu quero pensar num projeto bem feito, eu quero pensar em reservatórios, pensando na disponibilidade hídrica, qualidade e disponibilidade de energia e também na manutenção e longevidade dessa estrutura. Pensando pelo projeto técnico, seu projeto tem que ser muito bem dimensionado. Eu tenho que garantir que eu estou com vazões adequadas, respeitando as pressões que eu tenho que ter, uniformidade, adaptado para a topografia e o clima da sua região. Gente, pergunta que me perguntam muito. Eu tenho aqui uma bomba de 5 cavalos, dá para irrigar quantos hectares? Eu não sei se é 5 hectares plano ou um tombo, uma pirambeira. O projeto tem um DNA, ele é próprio para a sua área. Por isso você tem que procurar um projetista, tá? Eu preciso entender o seguinte, no outro pilar, voltando aqui, reservatórios. Eu já mostrei essa figura e trago ela de novo.
O que eu estou fazendo nos períodos de excedente hídrico? Estou só feliz ou eu estou preocupado em armazenar aquilo para usar no período crítico? Nós temos aqui reservatórios de diversos tamanhos no Brasil e, gente, é impressionante como a turma tem aberto reservatórios de diferentes tamanhos. Eu tenho esse reservatório aqui, ó, que foi tirado lá no norte de Minas, 600 milhões de litros de água. É uma grande estrutura. Aqui é um pulmão para no mínimo uns 3 meses de problema que eles tiverem. E eles passaram por problema, a adutora deu um problema, eles ficaram lá quase que um mês sem poder captar e tinha pulmão. Então eles têm água armazenada. Detalhe, é uma região de conflito, tá? Outorga lá é raro assim, o pessoal tem fila para outorga. Temos reservatórios menores, todos aqui com geomembrana, mas tem situações que você pode ter um reservatório sem geomembrana. De repente você tem uma região de afloramento ali. Essa foto até do Alan Ramírez, do Pivô Central, ele mandou para mim, pedi para ele visitou uma área. Esse azul aí não é montagem não, tá, gente? É uma mina natural, eles aproveitaram e fizeram o reservatório lá. Quem vê pensa que foi montagem, né? Não, essa é a água mesmo, o próprio minante. Então eu preciso reservar. Qualidade e disponibilidade de energia. Esse é um problema que está longe do nosso alcance, porque a gente depende de fatores externos, né? É um tal de lutar com o órgão ambiental, com a concessionária. Então nem sempre eu tenho possibilidade de colocar um sistema ali para rodar bem, porque eu vou ter queda de energia. A gente estava no evento semana passada, no meio do evento, na palestra, caiu a rede da fazenda. Problemas que a gente enfrenta, infelizmente. Essa fazenda ela ficou um tempo utilizando o gerador, a diesel. Enquanto ela utilizava o gerador, era o equipamento funcionando, consumindo diesel e imobilizando um funcionário que ficava o dia inteiro dando partida e trazendo diesel para lá e para cá na fazenda. Então tirou alguém da operação. Eles agora colocaram a subestação e aí, nos reservatórios, pensando nessa questão de baixa disponibilidade, hoje os painéis solares estão em alta. E como o Fabiano colocou, tem um reservatório, eu quero diminuir essa evaporação. A turma já está pensando o quê? Opa, vou pegar 2 coelhos com a cajadada só. Abrir o reservatório, tem uma área ali inerte, inútil para plantar. Vou diminuir minha evaporação e ainda vou gerar minha energia. Essa foto aqui eu peguei da internet. Essa aqui é o pessoal da China que está cobrindo os canais de irrigação. Essa foto eu tirei em Petrolina no passado. Se vocês forem lá no Lago do Sobradinho, vocês conseguem até ver de satélite. O pessoal está conseguindo captar utilizando essa área aí. Por quê? Qual que é a ideia de fazer isso? Utilizar sistemas híbridos. Você pode muito bem, hoje o mercado já tem equipamentos que você pode estar lá tocando essa irrigação com energia solar, se tiver com a geração 100%, chegou uma nuvem e caiu. O conversor ele vai lá e pega um pouco da rede, garantindo que sua irrigação fique funcionando o tempo todo, porque o sistema tem que ser pressurizado. Então veja que as oportunidades estão aí. A gente não está tão distante do que a gente esperava, né? Outro problema, manutenção e longevidade. Eu preciso fazer manutenção constantemente desse meu sistema, principalmente se você irriga com gotejamento. Enquanto eu estou falando aqui, a gente está fazendo uma limpeza no experimento com peróxido. A gente percebeu, né, um problema de uniformidade. Imagine você com área de uns 200, 300 hectares desuniforme. É bucha, porque você espera que a água está indo e ela não está chegando onde ela deve chegar. Então eu tenho que fazer isso aqui, limpeza de filtros, constantemente. Tem que estar observando, vou perder desempenho se eu não fizer isso. Outro pilar é o pilar eficiência. Cada sistema, pessoal, tem uma eficiência teórica. E essa eficiência teórica a gente pode melhorar. Como é que a gente pode melhorar isso? Com manutenção preventiva. Lógico que os sistemas mais eficientes hoje são os localizados. Temos o LEPA aí. Mas, quando você vai pensar em investir, geralmente esses sistemas são os mais caros. Isso não quer dizer que você não tem que decidir por ele. É mais caro porque ele tem uma maior eficiência. Só que essa eficiência também te devolve resultado. E os resultados hoje têm importado muito, principalmente diante dos preços que a gente tem observado. Quais que são esses resultados em média? Tem gente que está conseguindo tirar 80 mil por hectare de lucro. Isso é muito ou é pouco? Pensa aí na sua realidade. Tá? Pensa. Então, são coisas que vocês não devem ver como distante. É só uma tomada de decisão. Agora, o principal ponto é esse. O pilar 3, o manejo da irrigação. Gente, esqueça esses 2 caras. Pelo amor de Deus, quem são esses 2 caras? Rio Negro e Solimões. Ele tem uma música que fala, é na solada bota.
Vamos adequar, vamos esquecer o botinômetro. Vamos esquecer o método arcaico. Você pode usar uma vez ou outra para ter uma noção? Pode, mas não use para decidir. A gente já evoluiu. Nós saímos desse ponto. O que é que eu quero que os senhores e senhoras analisem? Temos 3 formas de fazer manejo principalmente. Ou eu posso enxergar o clima, eu vou ter uma estação meteorológica para me dizer quanto que minha planta perde água por dia. Ou eu vou fazer via solo, eu vou ficar de olho no que está de umidade ali no solo, vou usar algum sensor, algum equipamento. Ou eu vou fazer via planta. Lógico que esse último aqui está um pouco ainda deixando a desejar de produtos comerciais, mas é uma opção, tá? Pensando no via clima. Basicamente, eu pego a informação da estação meteorológica, multiplico por um coeficiente que cada planta tem, para eu saber quanto que ela consome por dia. Cada dia não muda o tempo, então cada dia a minha demanda vai ser diferente. Produtor, você precisa entender isso. Consultor, principalmente. E eu vou falar para os consultores agora. Nós estamos precisando de muito consultor que comece a olhar para isso. Mesmo que você não seja da área de irrigação, isso é básico. Porque muito manejo técnico está indo embora porque o consultor não sabe o básico. E esse básico está custando caro para muita gente. Já fui em muita área que estava com excesso de umidade, cheio de fungo e sem maracujá. E o consultor simplesmente falou, não sou consultor de irrigação. Todo agrônomo é como um clínico geral, sabe um pouco. A área que você se especializou, detone nela, mas o básico você tem que saber. Então, muito problema está acontecendo por conta disso. Então, vejam só aqui, vamos só ficar nesses números. Fazendo um manejo via clima, calculando a evapotranspiração aqui para o café no pico máximo de consumo de 5,5 milímetros por dia. Agora, se eu considero que o meu café não vai ocupar a área toda, que foi o que o Fabiano já colocou, eu já só aqui, por tabela, eu já vou ter uma redução nesse consumo. De quanto? Eu não tenho toda a área molhada, então eu saio lá de 5,5 para 3,5. Olha, só aí já vai uns 33% de economia, porque eu não precisei molhar a área toda. E essa economia, eu estou rodando menos tempo de bomba, estou jogando menos água, estou lixiviando menos nutriente, e tudo isso é dinheiro. Estou depreciando menos meu sistema de irrigação, e tudo isso é dinheiro. Aumenta o tempo de vida útil do meu sistema. Isso ficou claro até aqui? Ficou ou não ficou? Ficou, né? Agora, via solo. Consultores e produtores, olhem para isso. Eu tenho um solo que é um armazenador. Eu coloquei uma caixa d'água aqui porque até a casa da minha avó me ensinava isso. Quem aqui do interior, na casa de alguém, tem uma caixa d'água que tem uma bomba que joga água para essa caixa? Geralmente, fim de tarde, tá assim, olha, tudo fofocando. Aí de repente elas falam, ixi, menino, corre lá, desliga a bomba. Quem já passou por isso? Quando é que ela percebe que tem que desligar a bomba? Quando a água começa a derramar, né? Só que ali a gente vê e escuta a água derramando. Tem muito cafezal irrigado que ninguém está escutando a água derramando. Está irrigando com o coração. Igual o produtor falou, eu estava sentado tomando café, ele parou, ficou olhando para mim uns 2 minutos. Aí o que você está olhando para mim? Ele fez, professor, aumentei minha irrigação para 4 horas, era 2, vai ser 4. Aí eu falei, por quê? Porque eu quis. Eu falei, mas a planta te falou isso? Ele falou, não, eu que quis. Pronto, depois a gente foi ver lá, lixiviando tudo que era nutriente. Eu usei essa analogia porque a gente precisa entender quanto cabe de água no meu solo, quanto tem de água no meu solo nesse momento e quanto é que eu preciso encher. Hoje a gente tem lá a chave boia, né, na casa da gente, que ele liga e desliga automaticamente, né? Nós já temos isso para irrigação. Precisamos adotar. Quando eu pego uma caixa d'água dessa aqui, ó, o que que eu vejo? Ela tem um limite superior. Se ela enche mais do que ela cabe, derrama, eu perdi água. Tem um limite inferior, que é aquela partezinha ali que fica abaixo do cano que sai para sua casa, que eu não consigo ter acesso. Agora, tem um limite aqui nesse meio, pessoal, que é um limite crítico, e esse limite crítico aqui está relacionado com perda de produtividade. Porque eu não preciso que a água fique o tempo todo no limite máximo. A planta ela consegue suportar um pouquinho. Eu costumo chamar esse limite crítico de referência do sucesso. Porque aqui o cara começa a manejar mais adequado. Como? Entendendo que nesses níveis, acima daquele limite máximo, eu perdi água. Essa zona verde é a zona que a água fica mais acessível para a planta. Abaixo da zona verde, a planta puxa água ainda? Puxa, só que ela vai gastar energia para puxar essa água do solo. E aí, gente, aqui é o problema. Se essa planta gasta energia para puxar essa água, ela vai tirar a energia que ela usaria para transformar adubo, água e luz em café.
Esse que é o problema de você não fazer um manejo de irrigação adequado. Posso usar tensiômetros, não vou aprofundar nisso, porque eu tenho certeza que alguém em algum momento dessa feira já falou do tensiômetro. É uma tecnologia que está mais disseminada hoje. Basicamente eu vou ali saber qual que é a tensão de água no solo e correlacionar isso com a umidade. Para isso, eu posso usar tabelas que já dizem, a tensão é essa, quando bater tanto de kPa, tem um reloginho e irrigue. Mas eu posso ter esse trabalho, esse cara bonito sou eu. Dentro de uma trincheira, aproveitei que abriu uma trincheira na fazenda, eu fiz, espera aí que eu vou tirar uma amostra agora. Fui lá e tirei umas amostrinhas de solo, mandei para o laboratório, me custou R$300 a análise, e eu vou ficar com essa análise por muito tempo. Então não é caro. Peguei essa curva de retenção, o laboratório já me entrega isso e me diz, ó, sua umidade máxima é essa, sua umidade mínima é essa, e a sua umidade crítica é essa. Ou seja, eu já sei, já estou conseguindo ver meu solo e já consigo decidir melhor na hora de fazer a minha irrigação. Quando eu peguei lá os tensiômetros, ó, a ideia é isso, tá vendo esse sobe e desce? Esse sobe e desce quer dizer, a planta está consumindo água. E todo dia eu estou fazendo a irrigação. Sempre trazendo do nível que está a umidade para o nível ideal, todos os dias. Ou com um intervalo de tempo, que depende do manejo que você vai utilizar. Posso usar algo mais tecnológico? Posso. Isso aqui é chique demais, moço. Eu olho todo dia para isso, às vezes nem olho para minha esposa, mas eu olho para o meu celular para ver isso aqui, ó. Todo dia. Isso aqui está me mostrando a umidade do solo a cada 10 centímetros. E eu consigo saber se a planta está consumindo água. Consigo observar, lembra daquela figura colorida que eu mostrei anteriormente? Olha aqui, ó. O que foi isso aqui que está azul? Choveu demais na época. Depois, quando parou de chover, diga que o cão quando não vem manda, né? Tu acredita que o sistema abriu lá e a gente deixou rodando a irrigação e parou de irrigar? Olha, em 5 dias a água saiu do ótimo, 5 não, 10 dias saiu do ótimo e chegou lá no fundo do poço. Eita, resolvemos o problema, irrigamos, quebrou de novo, levou lá pro vermelhinho. Eu penso, o corre-corre. Mas eu tive como perceber isso depois, por conta de um equipamento, tá? Ah, eu não tenho como colocar esse, uso mais barato. Mas eu estou mostrando para vocês que existem caminhos, tá? Posso fazer isso ao longo do ciclo. Sabe o que é ajustar? Uma criança bebe menos água do que um adulto. Imagine eu aplicar na quantidade naquele momento certo da cultura e economizar alguns milhares de reais ao longo de um ciclo, de vários ciclos, porque eu estou aplicando conforme a idade da planta. Aqui é a mesma coisa, só que com outro sensor. Ah, você deve estar assim, nossa, isso é muito rico, né? Isso aqui é coisa de experimento, a gente pode colocar vários. Produtor, pegue o que for melhor para você, mas use alguma dessas tecnologias, tá? Aqui são exemplos para vocês entenderem. Manejo via planta, hoje é um problema de fazer a nível comercial, porque a gente não tem equipamentos diretos. A gente está até desenvolvendo lá na universidade, ninguém copia não, se copiar, vocês que pegaram daqui. A gente quer desenvolver um sensorzinho como se fosse um medidor de glicose. Lembra na pandemia que a gente media o oxímetro no dedo? A gente quer um daquele que é para o agrônomo usar no bolso, chegar assim na folha, a temperatura está alta, está baixa, porque isso tem relação com o consumo da planta, com o déficit hídrico. Vamos ver se a gente consegue, né? Então eu posso ver a pressão na folha, eu posso medir o fluxo de seiva na planta, posso colocar um sensor de temperatura foliar, posso medir com a câmera termal. Essa foto aqui é do Márcio, que o Márcio tem essas estripulias de fazer experimento na fazenda, então ele tem essa câmera. Mas se você não puder ter essa câmera, aí talvez fazer manejo via planta não seja o mais interessante, tá? Bom, qual que é o resultado então disso? Que a gente não vai ficar só falando de método, a gente tem que falar em resultado. Isso aqui é mostrando, pessoal, num consumo numa região, o pessoal percebeu 42% de desperdício de água só por não fazer manejo adequado. 42% de desperdício. Ano passado, na Irrigazinho, saiu essa manchete que foi até do Rafael Gonzaga, da Netafim. Ele fez esse experimento e percebeu uma diferença quando você faz o manejo via clima e via solo de 56%. Ou seja, quando você usa via clima, você tende a utilizar mais água do que via solo. E ele comentou para mim na AgriShow, a gente ficou 2 horas conversando só sobre esses resultados. Sabe o que foi o mais bacana? Muita gente começou a testar ao longo do Brasil e percebeu que estava chegando esses resultados mesmo. Então, além do manejo ser bom, dentro dos métodos, eles têm diferenças boas entre eles, tá? A economia de usar um método já é bom, tá? Mas entre eles já tem diferenças importantes.
Um quarto pilar, fertirrigação. Por que a fertirrigação cresceu tanto? Por que ela tem ganhado espaço? Porque ela está muito ligada com a eficiência. Eu quero que, além de aplicar água, eu aplique nutrientes. E a vantagem disso, eu aplico água, aplico nutrientes, percebo que quando eu faço isso, eu tenho 35% de vantagem quando eu só tenho irrigação. Então, além da irrigação já dá vantagem, quando eu fertirrigo, eu aumento isso mais ainda. O outro ponto, eu possibilito fazer uniformização de floradas. Eu consigo também economizar bastante nutrientes, que eu posso entrar mais vezes com a fertirrigação com doses menores, e se tiver uma chuva e eu perder, eu perdi pouco, do que eu fazer totalmente via lanço e se der um problema, eu perder minha eficiência de uma vez toda. E aí eu tenho um ganho operacional absurdamente grande, que você tem 1 ou 2 caras ali na casa de bombas fazendo a fertirrigação, fazendo as misturas. Não precisa estar com o trator rodando para lá e para cá, e aí vocês fazem a conta dos custos, tá? Bom, tem que fazer o que? Diagnóstico. Vou fazer FET, vou extrair a solução do solo. De onde eu vou extrair? Da região do bulbo. Vou fazer análise foliar? Faz. A gente esses dias fez análise foliar e percebeu que a gente não precisava mais fertirrigar, que os nutrientes estavam no nível adequado na folha. Ótimo, paramos e ficamos felizes com isso. Vou precisar fazer a recomendação com base na dose. Eu tenho essa tabela aqui, está no anuário, inclusive, tem uns documentos que colocam essa tabela. Quando eu foco na produtividade que eu quero alcançar, aí eu ajusto a dose que eu preciso. Parcelamento estratégico. Isso aqui, turma, é muito importante. Olha para vocês entenderem aqui, ó. Isso aqui é o nível de nutrientes, a quantidade elétrica no solo. Deu uma chuva que a gente não esperava. Olha o que aconteceu com a condutividade. Eu perdi muito nutriente que foi para as camadas de baixo onde a raiz não estava. Só percebi isso porque a gente tinha um sensor. Mas você não precisa ter um sensor para entender que se você errar a mão na lâmina de irrigação ou chover e você fez a fertirrigação, pode ser que seu nutriente se perdeu. Se você parcelou, você perdeu pouco. E aí você pode ter entrada de até 70 aplicações por safra. Então, muita oportunidade para você minimizar as perdas. O outro ponto, a gente já está chegando perto do final. Parou tudo aqui agora. Pronto. Tempo de avanço, sistema de irrigação. Tem gente que não sabe o tempo de avanço. O que é o tempo de avanço? É o tempo que o nutriente demora para sair da caixa até chegar no ponto que interessa. Às vezes o tempo de avanço dá ali de... Eu vi um projeto esses dias de 100 minutos de tempo de avanço. 100 minutos. Aí o cara desligou a fertirrigação com 1 hora. Nem chegou o nutriente lá ainda. Então, tempo de avanço. Vai fazer um projeto de irrigação fertirrigado, cobre o tempo de avanço da empresa. Porque isso é importante, tá? Agora, para o último pilar, é inovação e monitoramento. Eu já falei sobre alguns deles ao longo da minha fala. Mas, por exemplo, aqui nessa figura de cima, eu tenho um sensor de pressão que eu consigo ver no meu celular. Esses dias até eu fiz um vídeo sobre isso, porque ele me mostra se o meu sistema falhou. Porque esse sistema automatizado ele pode dar problema. Apareceu para mim que a irrigação começou, mas eu não vi a água passando. Como é que eu percebi isso? Eu não vi esse pico de pressão. Significa que eu tive baixa pressão no sistema. Eu não apliquei a lâmina que eu deveria. Depois de uns dias a planta começou a demonstrar estresse. Olha a paulada. Eu feliz em casa, a 100 km de distância, achando que estava irrigando e não estava irrigando. Então a gente, por meio disso, eu consigo contornar problemas e aqui organizar a manutenção do meu sistema de irrigação. Consigo observar a variação de condutividade elétrica no solo. Se você não pode colocar um extrator e fazer um testezinho rápido, talvez colocar um equipamento desse, está ficando cada vez mais barateado, seja uma estratégia interessante. Outro ponto, gente, as diversas plataformas que vocês podem procurar no mercado, que te trazem a compilação do que está acontecendo no campo e te dá insights sobre o que fazer. Como também você usar a telemetria. Hoje a Autorga cobra muito que a gente faça o automonitoramento. E os órgãos ambientais têm buscado fazer isso de uma forma que não dependa só do produtor. Então, os hidrômetros telemétricos já são realidade. Então, volta e meia vocês vão perceber que os órgãos vão pedir para vocês instalarem eles, tá? E vocês podem acompanhar isso tudo pelo celular. Tudo tecnologia, que são inovações que fazem total sentido. Outra, índice de vegetação, os NDVIs, os índices de vegetação de forma geral, mostra para mim se algo está errado na área. Porque às vezes você olha a planta verde, só que o sensor do drone, do satélite, ele vê coisas que nossos olhos não vê.
Você vê a planta verde, mas na verdade eu estou com algum problema aqui, por exemplo, nesse pivô eu estava com um problema de entupimento dos emissores. Eu também consigo saber, será que a lâmina que estou aplicando está dando resultado? Minha planta está em estresse. Os satélites, eles me ajudam a ver isso. Isso aqui foi um experimento que eu fiz numa fazenda mesmo, mostrando para o produtor, ele é a linha preta, a saúde das plantas dele em relação ao vizinho que não estava fazendo nada. Acabou meu tempo, mas já vou parar. Que não estava fazendo nada. Ele tinha 56% de vantagem em relação ao produtor que não fez nada, só porque ele tomou a decisão de irrigar corretamente. Bom, olhando para o futuro e já finalizando, o que eu tenho recomendado muito é que as fazendas elas se abram a isso. Fazer experimentação a nível de fazenda. Não precisa fazer isso aqui que eu fiz não. Isso aqui é loucura. Isso aqui é 1 hectare que tem 10 variedades de café, todas aleatórias, submetidas a 4 lâminas de irrigação nas condições da região ali do Médio Rio Pardo. Então, veja que essa primeira imagem foi uma foto do ano passado e essa foto aqui foi na semana passada. Esse café tem apenas 1 ano e está com o tamanho de café de 1 ano e quase 10 meses, porque a gente está fazendo esse manejo todo. Quais que são as variedades? São variedades escolhidas pela própria fazenda, não sei se vocês conseguem ver, tá? São todas de arábica, com essas lâminas de irrigação. Depois, se quem quiser, ficou ruim de observar, depois eu passo para vocês verem, tá? Então, a nível de fazenda é importante, porque o que o produtor observa é importante para a pesquisa, é resultado também. E não há dúvidas de que o futuro já é realidade. Inteligência artificial não é algo que vai ficar fora dessa história, ela está entrando no jogo, então ela vai ajudar muito a gente a tomar muita decisão. Mas percebam que na foto tem um homem, tem uma pessoa. Mesmo assim, com a inteligência artificial, a gente vai precisar de pessoas. E essas pessoas precisam se formar. Precisa estar na universidade, precisa estar fazendo alguns cursos. Hoje a Inovagre, a BID, a internet disponibiliza muito curso para que você se especialize. A IA não vai tirar seu lugar, você precisa saber trabalhar com ela. A gente gera muitos dados, elas vão ajudar a gente nesse sentido. Bom, travando de novo, só falta 2 slides. Então eu quero deixar aqui um recado para cada um. Então eu quero falar aqui, primeiro, com o produtor rural entenda isso. Irrigação é investimento, não é um custo, embora você vai custar, mas é um investimento. Você que é técnico, engenheiro agrônomo, você que é profissional, que está nesse mercado, entenda, o desafio não é saber instalar o sistema, é saber como manejar esse sistema de maneira eficiente. Você que é estudante, você que está aí na universidade achando que dançar TikTok vai te deixar milionário, pode ser que sim. Mas entenda o seguinte, irrigação é uma das áreas mais promissoras do agro. E eu falo que eu sou resultado disso. Muitos que estão aqui são resultado disso. Você pesquisador, nós temos muitas informações. O que a gente precisa hoje é aproximar a ciência da lavoura. A gente precisa aproximar isso cada vez mais. Do contrário, não faz sentido a gente trabalhar tanto. E para finalizar, a mensagem final que eu gosto de deixar para cada palestra, a de hoje para vocês é a seguinte: não há dúvidas que foi vencendo o limite que a agricultura chegou, no patamar que ela chegou. Nos trouxe até aqui. Então, com a irrigação, com certeza ela vai mais longe, ela foi muito mais longe, porque a gente sabe que irrigar hoje não é só você seguir ali ou só reagir ao clima, é você reinventar o que a cafeicultura pode ser amanhã. Então, como o tema do evento é construir o futuro da cafeicultura, pense, a irrigação não é mais o básico, não é mais o luxo, é o básico necessário, mas trabalhar de forma adequada vai dar os resultados que você está procurando. Agradeço a vocês pela atenção, fico à disposição. Um excelente evento a todos. Excelente apresentação, meu amigo. Pessoal, abrindo espaço para perguntas, mas antes, só deixar aqui alguns avisos em relação à capacitação, né? Então todos estão aqui buscando conhecimento e esse é um caminho para a gente atingir as altas produtividades, uma produção sustentável na cafeicultura. Então, trazendo o exemplo da BID, no ano passado nós realizamos uma imersão na Califórnia e aprendemos bastante com os erros que aconteceram no passado naquela região e que eventualmente aconteceram aqui já na nossa, mas que talvez nós podemos não errar mais, né? E o que eles fizeram de implementação, né, para substituir essas dificuldades.
E aqui eu trago para vocês a divulgação da missão que realizaremos na Espanha, dos dias 28 de setembro até o dia 10 de outubro. Tá? Então, também é um país expoente na agricultura irrigada mundial. Tá? Então, o país também sofreu, né, errou bastante, principalmente na implantação da irrigação localizada. Então, existem várias culturas perenes que são irrigadas e que têm uma interface muito grande com a cafeicultura. Se puder passar o slide, por favor, amigo. Consigo por aqui, talvez. Então, será possível visitar os reservatórios, aquedutos, aquíferos e também as principais regiões produtoras. Existe uma produção, como eu disse, de cultivos perenes irrigados por gotejamento, além também da plasticultura, região de Almeria bastante conhecida. Nesses momentos é possível realizar troca aí com os produtores e também com os órgãos que fazem a gestão dos recursos hídricos. E para quem tiver interesse, temos aí o link do site da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, com mais informações, nós também estaremos à disposição. Tá? No mesmo caminho, convidamos vocês para estarem participando do evento tradicional, que é o Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem, que vai acontecer esse ano na cidade de Fortaleza. É um evento conjunto com o Inovagri Meeting, a 9ª edição, principal evento da agricultura irrigada, é um evento internacional que traz os principais pesquisadores do mundo na área de evapotranspiração, na área de manejo de irrigação, na área de salinidade. Na oportunidade também vai acontecer o Simpósio Brasileiro de Salinidade e Agricultura Sustentável, do semiárido tropical. Tá? Então todos estão convidados para estar conosco dos dias 3 a 5 de novembro. Tá? Então colocando aí para vocês esses dois convites que vão acontecer a longo prazo, a curto prazo e dentro da nossa área de atuação, né, do nosso entorno, aqui a maioria da região de Araguari e do entorno, será realizado nos dias 7, 8 e 9 de maio, um treinamento para montadores na área de irrigação localizada. Então, um curso que tem sido muito demandado, que aconteceu ano passado em Campinas e foi um sucesso. Então, nós vamos replicar esse curso adaptado às demandas da cafeicultura irrigada, que seria a principal cultura irrigada nessa região, né? Então, esperamos a colaboração de todos vocês para nos ajudar a divulgar esse curso que está perto, né? Está logo aí, mas nós já imaginamos que a turma vai fechar rapidamente e logo teremos que abrir mais uma turma, pois as empresas que fazem a comercialização e fazem a montagem dos sistemas estão carentes de profissionais com essas habilidades. Tá? Então, mais informações estão disponíveis no site da BID e também do Inovagri. Contamos aí com a participação de todos vocês. Agora, enfim, abrindo espaço para perguntas. Otávio, fiquem à vontade. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para o Otávio, que é para provocar todos vocês, né? E acaba que é uma reflexão, amarrando aí com a palestra do professor Palaretti. Muitas das vezes nós separamos os conceitos de projeto de irrigação e manejo de irrigação, colocando como conteúdos que são independentes e que a dependência é muito pequena. O projeto é uma coisa, o manejo é diferente. É bem assim, Otávio? Como que o produtor que vai pensar no seu sucesso, né, da cafeicultura irrigada deve conectar essas duas coisas, manejo e projeto? O manejo só vem depois ou já tem que pensar antes? Não, essa é uma pergunta excelente, inclusive pode parecer clichê, para nós somos da área isso é muito claro, mas só para vocês entenderem, o projeto ele já tem que ser linkado com essa questão do manejo. Muito projeto, por muito tempo, muita empresa não tinha essa cultura de projetar pensando no manejo. E aí quando a gente ia aplicar as lâminas, talvez alguns de vocês já passaram por isso, o projeto não ser capaz de aplicar a lâmina do manejo, porque o pessoal simplesmente pensava na hidráulica. Então a hidráulica ela precisa satisfazer uma demanda de água para aquela cultura. É igual uma cidade que cresce, com o tempo começa a faltar água para as pessoas, porque a hidráulica fica desatualizada. Então eu preciso que o projeto veja o manejo e o outro lado, o manejo depende muito de um projeto bem dimensionado, porque se ele não estiver bem dimensionado, tiver um problema com baixa manutenção, eu comprometo todo o elo. Então os dois estão muito amarrados, tem que estar amarrados. Maravilha, Otávio. Tem uma pergunta aqui. Pudesse apresentar, por favor? Bom dia, professor. Meu nome é Renato Vidigal, sou estudante. E uma pergunta sobre a parte de irrigação localizada. Você mostrou que, exemplo, vai ter uma evapotranspiração de 5 milímetros dia.
Só que você utilizando gotejo, você consegue diminuir o quanto de água você coloca. Qual é o cálculo? Porque eu vi que deu 5 e pouco e na irrigação deu 3 e alguma coisa. Gostaria de saber qual o cálculo para você estabelecer a irrigação que você vai colocar localizada e não área total. Gente, ele é meu aluno, eu não vou dar ponto extra não no semestre da pergunta. Tomou falta segunda-feira porque já estava aqui, ó, mas tá valendo. É uma pergunta boa. Eu não mostrei essa informação porque seria abrir o cálculo, mas o Fabiano até colocou ali. A gente considera um coeficiente que é um coeficiente de localização. E esse coeficiente depende principalmente ou da área, da faixa molhada que o gotejador molha, ou da área sombreada pela planta. Só que, vejam, cafezal, a área sombreada pela planta é muito maior do que a área formada pela faixa, muitas das vezes. Então o critério que a gente utiliza é, se a porcentagem de área sombreada for maior que a área molhada, a gente usa isso. Só nesse ponto você já tem uma redução muito grande dessa quantidade de água. Geralmente esse coeficiente vai ficar, para um café adulto, abrindo uma faixa de quase 2 metros de largura, e vai dar quase 0,6% do que seria uma área total. Então, se era para aplicar por aspersão, por exemplo, uma lâmina de 5 milímetros, no gotejo aplicaria 60% disso. De tabela já teria 40% de economia. E aí, se eu monitoro o solo, aí eu fico dosando essa lâmina, mas eu não precisei molhar entrelinha, que é o que não me interessa. Tá? Então, o projetista geralmente vai fazer isso e ele vai na área fazer o teste de bulbo da sua área, porque cada solo tem uma forma de conduzir essa água. Então, esse teste de bulbo ele é importante para você saber se você precisar de uma fita só ou de duas. Quando você tem solo arenoso, eu preciso colocar gotejadores mais próximos um do outro. Se eu preciso fechar a faixa, talvez colocar duas linhas de gotejo seja mais interessante. Então tudo isso está envolvido nessa questão da localização para reduzir a lâmina que a irrigação localizada promove. Tá bom? Bom dia, parabéns pela palestra. Eu me chamo Vinícius, sou da EPAMIG e eu gostaria de saber, eu não sou especialista da área, como decidir de enterrar ou não enterrar o gotejador? Se existe algum tipo de consenso sobre isso? Eu já estava ficando feliz que essa pergunta não ia vir, mas vamos lá. Gente, a questão do gotejo enterrado ou superficial, já existe um protocolo para isso. O pessoal, a empresa que domina isso no Brasil, recomenda que você faça esse enterro com 2 anos de idade. Tá? Tem benefício, tem aplicação diretamente ali na raiz. Você tem hoje emissores adequados, adaptados para que a raiz não entre no gotejador, mas você precisa ser extremamente caprichoso nela, porque se der algum problema, por exemplo, de obstrução ou algum problema hidráulico, você não consegue perceber tão rápido. Gotejamento enterrado tem que ter filtro. Filtro é essencial nele. E você tem que ter como eu posso falar, um apreço pela técnica muito grande, tá? Avaliar um sistema como esse, você vai ter que cavar e fazer a avaliação, coletar copinho por copinho para ver se as vazões estão sendo entregues. Mas a proposta é muito boa, os resultados para quem está aplicando são muito bons, tá? Mas você vai colocar ali o sistema e ele vai ficar lá, vai ficar enterrado. Então a decisão você tem que pensar no longo prazo, tá? Uma outra questão é em relação ao gotejamento superficial. Tem os outros desafios, é muito mais maleável, mas a gente tem problema com roedores. Então, Vinícius, respondendo a sua pergunta, hoje isso tem passado muito por uma decisão do próprio produtor rural, porque a engenharia vai oferecer os dois. Mas vou dar um exemplo, eu estava acompanhando o enterrio numa fazenda, eu cheguei todo empolgado para ver o enterrio. Quando eu cheguei, os caras estavam parados, eles enterraram 12 metros, porque o gerente da fazenda viu que naquele período o implemento estava machucando o café e derrubando alguns grãos, alguns frutos, e ele não gostou disso. Mas talvez foi a época do ano que foi feito o enterrio, porque tem que respeitar esse time, né? A cultura tem que estar com 2 anos, geralmente é protocolo. E para cada cultura, não só para o café, o gotejo enterrado, a turma está ainda desenvolvendo os protocolos. Então, para grãos já tem, para café já tem, para outras culturas ainda não. Então essa é uma coisa que ainda vai vir com mais resultados de pesquisa. Tem um pessoal da Exalc que está fazendo estudos com cana já utiliza há mais tempo, tá? Mas o principal ponto é o produtor decidir, porque vai depender do operacional da fazenda. Você tem equipe para fazer. Eu estou aqui agora, o experimento está rodando bem porque o pessoal da fazenda está alinhado com a visão. Então, além de comprar equipamento, tem que comprar a filosofia junto. Beleza? Otávio,
Bom, primeiro, parabéns pela palestra. Meu nome é Paulo, eu sou aluno da UF, do campus Monte Carmelo, e orientado do professor Euzinho. Você comentou sobre um trabalho que mostra a diferença de você fazer o uso do clima, né, o balanço climatológico, ou da utilização de alguns sensores de solo e da diferença entre esses dois. Eu queria saber por que tem tanta diferença e qual dos dois é mais assertivo, já que é tão diferente. As perguntas pesadas, e ainda bem que não estão gravando. É que é o seguinte, vamos pensar. Pensa que hoje estou tendo uma evapotranspiração. Quando eu falo evapotranspiração, é a quantidade de água que a atmosfera está pedindo. Digamos que hoje eu tenho aí 5 milímetros de demanda, mas eu estou ali no meu solo e eu percebo que o meu solo, de repente, choveu ontem e ele está com mais umidade. E pelo meu balanço, minha irrigação de hoje eu precisaria de 3 milímetros apenas. Só aí vocês pensam, pelo clima eu teria que irrigar 5. Mas se eu olhar ali pelo solo, na verdade, embora a demanda de hoje seja assim, mas no meu solo só cabe 3. Se você irrigasse os 5, você perderia 2. É uma conta bem simples de fazer. Só que não quer dizer que o manejo via clima é ruim. Se você tem, por exemplo, lá uma impossibilidade de colocar sensores na sua área, principalmente quem tem várias culturas na mesma área, loteado, é muito mais desafiador você ter um sensor de umidade, um tensômetro em cada cultura. Aí no manejo via clima, você pega a medida atmosférica daquele dia para aquele lugar, multiplica pelos coeficientes da sua planta ou nas idades diferentes que você tiver, tá? Mas comparando os dois, o via-solo ele é muito mais econômico porque você mira no reservatório, você aplica o que realmente cabe, não vai simplesmente pela demanda atmosférica, porque ela tende a utilizar mais água. Fez sentido? Pessoal, última pergunta. Bom dia, professor. Meu nome é João Marcelo, sou produtor de fruta no norte de Minas e eu queria perguntar sobre a limpeza do projeto. Você falou o uso do peróxido para águas calcárias que está